Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e os rumores que estavam sendo falados alguns meses atrás se confirmaram hoje. O Sport ele fez a proposta para contratar o Matheus Gonçalves, que teve sim uma boa passagem aqui pelo Sport em 2018, um jogador muito veloz, um jogador que ajudava bastante ofensivamente, e o Sport fez proposta para esse jogador. Eu vou estar falando sobre isso e também vou estar falando nesse vídeo aqui sobre a situação do Bill, o atacante Bill, que o Sport contratou, que está emprestado para o Sport, se ele vai continuar no Sport ou não. Essas informações não foram vazamentos, foi o próprio diretor de futebol do Sport, o Augusto Carreiras, que deu a entrevista no site Eu Pratico Sport TV. Então eu vou estar falando para vocês aí sobre tudo isso. Só quero pedir para você o seguinte: se não está inscrito aqui, meu amigo, não perca tempo não. Clique logo no botão de inscrever e deixe teu like. Dá essa moral pro canal aqui, que aqui é conteúdo de manhã, de tarde, de noite. Saiu a informação, a gente já grava o vídeo aqui e traz para vocês tudo na íntegra. Então, para não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa teu like. E agora que tu fez tudo isso, vamos lá falar se o Matheus Gonçalves vem pro Sport e o Bill, se ele continua no Sport ou não. Bora lá, meu amigo, sem muito arrodeio. Como eu falei no início do vídeo, o diretor de futebol do Sport, o Augusto Carreiras, ele deu uma entrevista no canal do YouTube Eu Pratico Sport TV. Lá ele foi sabatinado, né? Fizeram várias perguntas para ele de vários assuntos. Inclusive vou trazer alguns vídeos aqui sobre algumas respostas que ele deu lá nesse canal. Foi bem interessante a entrevista. Aconselho que você depois dê um pulo lá e assista completo se você conseguir. Mas nessa entrevista, duas perguntas que chamaram muito a atenção. A primeira foi relacionada ao Bill. O Bill, que está emprestado para o Sport, foi emprestado sem custo nenhum pelo time da Ucrânia por conta da guerra que está acontecendo lá, né? Infelizmente está tendo uma guerra lá e ele veio para o Sport de graça. Só que nessa entrevista ele foi perguntado se o Bill continuaria no Sport. Ele respondeu o seguinte, sem muito arrodeio. Ele respondeu que é interesse do Sport ficar com o jogador e é interesse também do jogador ficar no Sport até o final da temporada. Ambas as partes têm esse interesse. Só que o contrato do jogador acaba no final desse mês. Ele teria que voltar para a Ucrânia. Porém, ao que tudo está indicando aí, infelizmente a guerra na Ucrânia ela continua, né? Então não vai poder ter nada lá ainda, nem tão cedo, não tem prazo para isso. Por conta disso, ao que tudo indica, o Sport ele pode renovar esse empréstimo do Bill. Inclusive, o Sport já entrou em contato com o clube e o clube tem interesse sim em manter o jogador no Sport, até porque o jogador não pode voltar para lá. Ele foi perguntado também se esse jogador ele poderia escolher ir para um outro clube. Ele falou que sim, porém o jogador já sinalizou que quer continuar no Sport até o final da temporada. Então, ao que tudo indica, como infelizmente a guerra não vai acabar nem tão cedo na Ucrânia, não dá esses indícios, o Bill fica no Sport aí, pelo menos até o final da temporada. Eu gostei. Para mim é um jogador que pode ajudar o Sport, não é nenhuma aposta. Infelizmente as lesões estão atrapalhando o cara aí, mas é um jogador que pode ajudar, já fez alguns gols sim. E ó, em terra de Jaderson, cara, em terra de Denner, né, o Bill ele é rei. Então, para mim, ele é titular nesse time em boas condições. Torcer para que realmente ele continue no Sport. Falando sobre o Matheus Gonçalves, vamos lá agora, que é a notícia principal desse vídeo aqui. Tinha se falado algumas semanas e meses atrás aí, né, de que o Sport ele tinha feito uma proposta para contratar o Matheus Gonçalves. Acho que vocês lembram, eu fiz até vídeo aqui falando sobre, faço vídeo de tudo aqui falando, né? Fiz também na época falando sobre o Bill e o que é que o Bill não, o Matheus Gonçalves e o que é que acontece. Só que tinha um problema, né? O próprio jogador respondeu para um torcedor que queria sim voltar a jogar no Sport. Esse print circulou no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Só que ele tinha um problema, né? Ele caiu lá no exame antidoping, ele é do jogador do Cerro Porteño, então ele caiu no exame antidoping lá e por conta disso ele estava suspenso. Ele estava suspenso para fazer aqueles exames e para ter o retorno da justiça, para saber se ele ia ser condenado ou não, né? Pois é, teve esse julgamento. Após esse julgamento, ele ainda esperou cerca de quase um mês e saiu a informação mês passado que o jogador ele foi condenado. Porém, como esse jogador ele ficou realmente ali um tempo, né, sem jogar, então ele já cumpriu quase um ano. Então em setembro esse jogador ele está voltando sim. Aí o que é que acontece com relação a isso? O Augusto Carreiras, ele confirmou nessa entrevista
que eles fizeram realmente uma proposta para o Matheus Gonçalves. Porém, como teve todo esse problema que aconteceu, acabou que essa proposta ela foi meio que deixada de lado, porque não adiantava o Sport contratar o jogador, ia pagar salário para o jogador aqui e o jogador não poderia jogar. Então eles ficaram aguardando realmente aí para saber a resposta desse. Infelizmente o jogador foi condenado, o que não significa que esse jogador ele não possa realmente vir para o Sport, que ele não possa ser contratado pelo Sport posteriormente, né? Porque, vamos lá, a janela vai abrir agora em junho e vai fechar em agosto, só que aí quando fecha em setembro o jogador ele já está livre, esse jogador poderia vir realmente jogar no Sport. O que é que eu acho disso tudo, né? Eu acho que valeria a pena contratar um Matheus Gonçalves, mas realmente não esse ano. Né? Porque realmente o jogador ele tá treinando a forma física dele, ele está se condicionando, mas não é a mesma coisa, tá? Ele não pode, inclusive, treinar num clube, então ele está treinando sozinho por conta da suspensão, mas não é a mesma coisa. O jogador, ele não tem ritmo, de treino com os outros colegas, ele não tem ritmo de jogo, então esse jogador viria para o Sport em setembro, que ele começasse a jogar bem seria outubro, novembro acabou a temporada, então eu não acho válido realmente o Sport se prejudicar aí contratando esse jogador só para gastar dinheiro. Eu acho que se realmente ele volta, ele tem contrato ainda com o Cerro Porteño, ele volta em setembro, cumpre lá o contrato dele lá e ano que vem aí, dependendo da situação do Sport, o Sport poderia ir atrás desse jogador. Para mim é um bom jogador, mas nessas circunstâncias, nesse momento, não acho que seria uma contratação interessante para o Sport. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que não vale a pena. Mas sim, quando eu falo para vocês que onde tem fumaça tem fogo, né? Quando teve aqueles rumores do Matheus Gonçalves, muita gente falou que era mentira, tá aí. O próprio diretor do Sport confirmou que fez essa proposta. Mas eu quero ver a tua opinião. Vocês acreditam que valeria a pena contratar o Matheus Gonçalves para jogar só 2 meses? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, assim que tiver qualquer outra informação, paro tudo e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.